por amor ao Pai. Origem primeira e fim supremo da vida consagrada. A Cristo que nos chama à sua intimidade. Ao Espírito Santo que dispõe o ânimo a acolher as suas inspirações. Livremente faço a Deus oblação de todo o meu ser. O amor e a graça da Santíssima Trindade me ajudem a ser fiel na obra por ela começada. A misericórdia de Deus é algo que marca toda a nossa história de vocação. E não somente pelos fatos externos, como uma conversão radical, mas principalmente no interior das nossas almas, porque é uma misericórdia que nós experimentamos todos os dias, principalmente ao saber que recebemos todos os dias a graça da perseverança numa vocação tão sublime que de modo algum merecemos por nós mesmas. O religioso, ao olhar a si mesmo, sabe que tudo é obra da graça de Deus, tudo, e que nada vem por nossas mãos. Tudo é obra da divina misericórdia. A nossa vocação à vida religiosa não é uma vocação para a gente. Não é pelos nossos méritos. A nossa vocação é um fruto da misericórdia de Deus. A minha mãe ela não podia ficar grávida, então ela fez uma promessa e uma novena a Santa Rita de Cássia. E a Santa Rita de Cássia ela pedia uma filha. E por intercessão de Santa Rita, ela ficou grávida de 3 meninas. E a primeira ela colocou o nome de Cássia, conforme a promessa. E a segunda, depois de 20 dias por problemas de saúde, ela faleceu. E a terceira sou eu. E quando eu tinha 15 anos, eu pedi para minha mãe para entrar no convento. E ela ficou um pouco receosa, não? Mas depois ela pensou consigo mesma e disse: eu pedi uma filha para Deus. E Ele me deu a graça de ter 3 filhas. A primeira está comigo. A segunda, Ele já levou. E a terceira quer entregar-se a Ele totalmente. E quem sou eu para impedir? E vendo essa história do meu nascimento, eu penso, não, que mérito tenho eu para que Deus me escolha para ser sua esposa para sempre. Eu, com todas as minhas misérias, sou esposa de Deus, sou esposa do Verbo encarnado. Por isso que cada vocação, cada religiosa é um ato da misericórdia de Deus. É lindo chegar dentro da igreja e olhar o que temos aqui. Aliança. Isso já nos remete logo a um casamento. Hoje, queridas irmãs, é o casamento de vocês. Vocês escolheram Jesus até a morte. Como quando dois se casam, até que a morte não nos separe. Até a morte, vocês decidiram de seguir este caminho, o caminho da perfeição, o caminho da santidade. A minha história de conversão se deu, em primeiro momento, numa missão popular em 2015, na minha paróquia. E, aí na missão eu já pude ver com alguns testemunhos e histórias de algumas irmãs que nós devemos buscar a santidade. Então isso me deu um ardor muito grande por essa santidade. E logo após a missão popular, teve os exercícios espirituais de Santo Inácio. Então eu me inscrevi para esses exercícios e nos exercícios, na meditação da Paixão de Cristo, se deu a conversão, vamos dizer assim, maior. Porque foi aí que eu vi a minha vocação, no sentido de que eu vi o tanto que Cristo havia sofrido por mim e o que eu fazia por Ele. E um modo, que eu poderia fazer era amá-lo com todo o meu ser e me entregar totalmente a Ele. Então, a partir daí ficou muito clara a minha vocação à vida religiosa. E ser esposa de Cristo
é isso, ser toda de Cristo é isso, né? Entregar-se totalmente a Ele numa entrega generosa. E não só quando a gente se converte, mas dia a dia se entregar a Cristo. A minha história de vocação é marcada por 2 devoções, Santa Rita de Cássia e Santa Maria Madalena. Santa Rita porque como eu já era grande, né, já tinha uma certa idade, e porque eu tinha 2 filhos, né, então eu acreditava que eu não poderia ser freira, né, mas havia o chamado dentro do meu coração. E esse chamado, na verdade, já existia desde criança. Eu conversei com o padre e falei para ele, fiquei com medo de falar, ele achar que eu estava louca por falar isso, mas ele falou que sim, que cada um tem um tempo, Deus tem um tempo para cada um. E meu tempo era agora. Então ele me ajudou a procurar um lugar e foi difícil, porque pela minha idade, por ter filhos, então não era, muitas congregações não aceitam, não pegam só para meninas mais novas. Então eu pensei que não ia conseguir mais. E aí um dia eu cheguei na capela, diante de Jesus, e falei para ele que se ele me queria realmente como freira, como esposa dele, que ele me colocasse em algum lugar, assim como ele colocou Santa Rita de Cássia. Então, passado um tempo, realmente eu encontrei o meu lugar. Eu sou pecadora, né? Me achava muito indigna de ser uma freira, né? Eu pensava como poderia ser esposa de Cristo sendo tão pecadora. E aí que vem a Santa Maria Madalena, a outra devoção minha, porque foi ela que me ajudou, foi lendo na Sagrada Escritura a história dela, então eu vi que eu poderia e dei o sim a Deus ao chamado que Ele me fazia. Por isso eu sou muito grata à congregação, amo muito a congregação exatamente por isso, porque me acolheu. Eu cresci numa paróquia que tem um cuidado dos padres do Verbo. Perto da minha casa está o noviciado dos padres, também a Casa de Misericórdia das Irmãs. Então eu sempre cresci muito rodeada do espírito da família religiosa. De verdade, não sei nem como agradecer tudo que os missionários fizeram por mim, todos os missionários que passaram pela paróquia, tanto as irmãs como os padres, todos os anos da minha formação até a minha primeira comunhão. A minha mãe foi minha catequista de primeira comunhão, então eu sempre falo para ela que a graça da minha vocação está muito ligada à fidelidade dela também, porque ela era catequista. Então eu falo pela mãe, se hoje eu sou religiosa, é também culpa da senhora, porque a senhora me ensinou a acreditar com firmeza e levar adiante tudo que a senhora me ensinou na catequese. Hoje eu entreguei toda a minha vida por isso, por tudo aquilo que acredito. Depois da primeira comunhão, eu comecei a fazer direção espiritual e comecei a discernir a vontade de Deus para a minha vida. Até esse momento eu pensava em ter muitos filhos e que todos eles fossem sacerdotes, fossem religiosas, mas eu sempre tive o desejo de fazer algo grande por Deus. Então, depois de muitas coisas que se passaram, eu pensei que a maior coisa que eu podia fazer da minha vida, por Deus, era entregar a minha mesma vida. E a congregação teve muito presente nisso também, porque como eu cresci com a família religiosa, para mim essa entrega a Deus tinha que ser dentro da família religiosa, não tinha outra opção. Pela gratidão que eu tinha pela família religiosa, por todos os anos da minha paróquia e também porque eu já era parte dessa família, desde sempre. Por isso eu digo que essa vida que trouxe Jesus Cristo ao mundo, a vida da graça, veio até mim, chegou até mim pela graça do nosso carisma. Agora eu sou missionária no Alasca e é uma missão muito especial, é uma missão especial por todas as dificuldades da missão, pelo frio, pelo escuro ou pela luz nos tempos de verão, por estar muito isolado, muito afastado de tudo, por ser realmente uma área de missão. E é uma graça muito especial poder estar lá também, para que toda a congregação possa dizer, estamos presentes, a família religiosa está presente. E isso, agora que chegou o momento dos votos perpétuos, o meu único desejo é de fazer essa entrega perpétua a Deus, de fazer da minha vida um sacrifício de ação de graças, pela congregação e para a glória de Deus. A alegria é o grande segredo de todo cristão. Muito mais na vida religiosa, não? Que buscamos nos assemelhar com Cristo. Na Sagrada Escritura, fala da Santíssima Virgem como a feliz, a cheia de graça, não?
e buscamos seguir o exemplo da Santíssima Virgem para mais nos aproximar e mais nos entregar a Cristo, assim como ela fez a Deus. Desde o tempo de formação, uma das coisas que mais me chamou a atenção na vida contemplativa foi ver essa alegria, não? Essa alegria que transborda, não de coisas exteriores ou de coisas temporais, mas de ter a Cristo como esposo, não? De cumprir os nossos votos nas coisas mais simples do dia a dia, não? Creio eu que professando os votos perpétuos, essa alegria se planifica em nossa alma, de poder dizer que para sempre fosse casta, pobre e obediente, e mariana, filha de Maria. E isso creio que é uma das maiores alegrias, não? De poder dizer, sou esposa de Cristo. E assim é exemplo de Santa Teresinha, que pergunta a Cristo em um de seus poemas, não? Como deve ser uma esposa tua? Assim também nós, como consagradas e professando os votos perpétuos, devemos sempre nos perguntar o que Cristo quer de nós a cada dia, não? A cada instante. E creio que a nossa maior alegria está nisso, no fiel cumprimento da vontade de Deus. A minha história de vocação sempre esteve marcada pela presença de Nossa Senhora. A minha mãe tinha o desejo de ter filhos, de ser mãe, e ela teve um irmão, e depois ela tinha uma dificuldade de engravidar, então ela queria ter mais filhos e não conseguia. Um dia ela fez uma peregrinação a um santuário da Virgem de Nazaré e pediu a Nossa Senhora que lhe desse um sinal se ela estava grávida. Esse dia era o dia 8 de setembro, o dia da Natividade de Nossa Senhora, e a Virgem lhe concedeu esse sinal. E depois a minha mãe teve a alegria de descobrir que estava grávida de gêmeas. Então, assim, desde antes do meu nascimento e durante toda a minha vida, sempre a Virgem Maria estava presente nesses momentos mais importantes. Foi assim também quando eu retornei à igreja na minha adolescência, na festa de Nossa Senhora Aparecida. Depois eu realizei a consagração a Nossa Senhora em Materna Escravidão de Amor e lhe consagrei a minha vocação. E aí ela também teve um papel muito importante no meu discernimento e na concretização da minha vocação. A vocação religiosa é uma vida de total entrega a Deus. De fato, quando nós estamos discernindo a vocação, nós sentimos esse chamado interior de Deus e um desejo de nos entregarmos a Ele e a salvação das almas. E por isso nós podemos dizer que essa vocação, essa vida religiosa, é uma vida de total holocausto, porque o nosso desejo só se sacia com essa entrega total de nós mesmos. E com muito maior razão também a vocação contemplativa, que é como uma vocação dentro da vida religiosa, onde nós somos chamadas a essa entrega total, esse afastamento do mundo, uma entrega generosa pela salvação das almas. Mas tudo isso só chega à plenitude com a profissão dos votos perpétuos, onde nós somos consagradas a Deus e ao serviço das almas para sempre. É uma entrega definitiva. E também é muito significativo que nós assinamos a nossa fórmula de profissão sobre o altar, manifestando que a nossa entrega é selada pelo sacrifício de Cristo. Algo muito particular e muito especial que temos na nossa família religiosa é que, além de fazermos os votos de castidade, pobreza e obediência, nós fazemos um quarto voto de escravidão mariana, onde queremos nos entregar totalmente a Maria, entregar a nossa família religiosa, a nossa vida consagrada, só que como um voto. Nós percebemos durante a nossa vida, durante a nossa formação, como que Nossa Senhora, ela que vai guiando o nosso chamado, até hoje, onde estamos espalhadas pelas missões. E uma graça muito especial que recebi foi de ser destinada a abrir uma fundação em um lugar onde a terra é de Maria, na Arquidiocese de Belém do Pará. Aí nós temos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, onde acontece a maior manifestação mariana do mundo. Poder estar aí nessa missão realmente é sentir o amor de Nossa Senhora e o zelo dela por nós a todo instante. Realmente é ter uma vida totalmente marianizada. E essa imagem da Virgem de Nazaré, que é tão venerada, que é tão querida em Belém do Pará, em nosso país, onde tantas pessoas fazem um imenso sacrifício somente para ver ela passar, onde tantas pessoas recebem tantas graças, onde eu já recebi tantas graças particulares.
ela mesma quis estar presente aqui em São Paulo, em nossas casas de formações, em nossas casas de missões e vai estar especialmente na missa de votos perpétuos. E isso para nós é uma alegria muito grande, é realmente ver o carinho de Nossa Senhora por nós. Desde pequena, a devoção maior que a gente tinha em casa era a Virgem de Aparecida. E graças à minha mãe, a gente foi criando como uma tradição em casa de todos os anos visitar a Nossa Senhora no Santuário de Aparecida. E eu me lembro que em 2011, quando fizeram o nicho novo da Virgem, que colocaram a frase "O Espírito Santo, a esposa dizem amém, vem Senhor Jesus". Então eu sempre chegava nessa imagem e a gente sempre passava meio que correndo aí no caminho da Virgem, mas eu sempre passava e dizia a Nossa Senhora que eu vinha entregar uma intenção muito importante para ela, que ela tinha que me ajudar na eleição da minha vocação. E depois, quando eu realmente vi que Deus me chamava e onde me chamava, um dos maiores medos era não estar à altura do que Deus me pedia. E justo nesse dia, foi um dia que a gente foi em Aparecida, e a leitura desse dia da missa era a leitura de quando São Pedro, que Cristo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E assim como Pedro, que era um homem fraco também, cheio das suas fraquezas e debilidades, aí eu vi também que Cristo não chamava aqueles que eram fortes, senão que aqueles que tinham infinitos defeitos, infinitas imperfeições, mas que Cristo, com a sua graça, alcançava a todos os corações para a conversão e para a santificação. E nisso tudo eu fui concretando, e cada vez que passava em Aparecida, eu tinha sempre a mesma oração. O Espírito Santo e a esposa dizem amém, e o dizer amém é dizer dentro de um mesmo: sim, Senhor, assim seja, vem Senhor Jesus. E hoje, por graça de Deus, agora com os votos perpétuos, eu posso dizer também que nessa esposa que Cristo venha e que por obra e graça do Espírito Santo e de Deus, Ele faça a obra que tem que fazer nessa alma que não é mais nada que miséria e pecado, mas que me doei totalmente para a vontade dEle, para fazer o que Ele queira, como Ele queira e quando Ele queira.